realmente é um orgulho muito grande para essa casa, né, convidando e as pessoas comparecendo, buscando maiores informações. E hoje, né, a nossa Câmara Municipal realiza essa audiência em atendimento ao requerimento 137 de 2019, da minha autoria, para falar sobre a fibromialgia. É uma doença incapacitante caracterizada por dor crônica e migratória, em ascensão à população em geral, e sabemos que a fibromialgia é relacionada ao sistema nervoso central. Entretanto, ainda não se tem uma causa específica conhecida, que dificulta o diagnóstico e promove uma série de mitos e desinformações sobre a doença. E eu queria aproveitar, né, a oportunidade para agradecer a Mirlene. Foi ela que procurou primeiro, não sei se a Mirlene está presente, se ela conseguiu vir. Obrigada, Mirlene. E a Dayana, que a todo momento, né, se coloca disponível. A gente já fez aqui várias reuniões para que a gente conseguisse, né, chegar até esse momento, e o próximo passo será um projeto de lei. E sempre a gente trabalha dessa forma. Antes de propor um projeto de lei nessa casa, o nosso gabinete sempre traz primeiro a discussão para a população, em forma de informações, palestras, e com a fibromialgia também não vai ser diferente. Então, sinto todos muito acolhidos nessa casa, e que esse seja só o primeiro de vários encontros. Compondo a nossa mesa coordenadora, nós temos o Dr. Igor Franco, médico neurologista, a senhora Rita de Cássia, secretária municipal de saúde, e o Dr. Carlos Bom Tempo, médico reumatologista. E compondo a mesa dos trabalhos, nós temos a senhora Dayana, fundadora do Grupo Mulheres de Fibra, e os vereadores Pedro Américo, Darcy e José Lúcio. Os vereadores Fernando Bandeira, presidente dessa casa, e o vereador Alanis mandaram a justificativa, professor Oswaldo, mandaram a justificativa que já tinham compromisso anteriormente agendados. Essa audiência é gravada, tá? E logo em seguida a gravação fica à disposição de quem tiver interesse. Tem feita a ata, né, com tudo que for colocado aqui, e após, né, a fala do Dr. Carlos, vai ser aberta ao público, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma colocação durante o decorrer, né, da palestra, a Ed e a Ana estão fazendo as inscrições, colocando o nome, né, de quem quiser se manifestar. As pessoas vão ter 3 minutos, tá? Primeiramente, nós vamos passar a palavra para o Dr. Igor, em seguida para o Dr. Carlos, e logo depois, né, para a nossa secretária de saúde, os vereadores, a Dayana, né, e em seguida para a manifestação do público. Tá começando todo mundo? Então eu passo a palavra agora ao Dr. Igor, né, médico neurologista, já grande parceiro nosso aqui, a quem eu agradeço imensamente sempre a disponibilidade. Sempre que requisitado, ele vem até essa casa falar de diversos assuntos, e dessa vez com a fibromialgia, assim que solicitado, prontamente ele nos atendeu. Obrigada, Dr. Igor. Boa noite a todos. Agradeço novamente pelo convite. É um prazer poder estar aqui novamente falando sobre uma nova doença, né? Uma doença pouco conhecida, pouco reconhecida, apesar de bastante frequente. Essa doença, ela geralmente tem uma prevalência de 2% da população. Colocando em termos gerais, cada 100 pessoas, duas pessoas são cometidas por essa doença. E aí, acontece que, geralmente, levam-se, após a pessoa apresentar esses sintomas, levam-se geralmente 2 anos para que ela seja diagnosticada corretamente. E nesse tempo todo, a pessoa geralmente passa por mais de 4 serviços, 4 profissionais de saúde até chegar no diagnóstico, né? Então, é para isso que nós estamos aqui, para melhorar esse conhecimento, para melhorar a nossa acurácia diagnóstica, a educação das pessoas a respeito dessa doença
E também sabe-se que após o diagnóstico, cerca de 2/3 dos pacientes não recebem nenhum tratamento. E além do custo relacionado ao tratamento, há encargos relacionados à qualidade de vida, estigma, frustração. Já ouvimos casos até de pessoas não acreditarem no diagnóstico, né? Então, desse modo, nós convidamos o Dr. Carlos Bom Tempo, especialista em reumatologia, mestre, para nos falar um pouco dessa doença, assim melhorar a acurácia diagnóstica, o nosso reconhecimento da doença. Só assim poderemos melhorar, alcançar todas as pessoas com a doença e melhorar a qualidade de vida. Dorima, muito obrigada. E antes de passar a palavra ao Dr. Carlos, queria imensamente agradecê-lo. Não conhecia pessoalmente e assim que foi solicitado, nós fizemos a primeira reunião aqui na Câmara e o tempo inteiro ele ressaltando a importância da participação dos familiares, dos filhos, dos maridos, dos pais, de toda a família mesmo, o envolvimento das pessoas que convivem com quem tem a fibromialgia, para poder entender melhor a questão da importância, principalmente, do envolvimento de toda a família, de a gente trazer esse conhecimento para a sociedade, tá? Para que os mitos sobre a fibromialgia eles sejam vencidos, eles sejam derrubados. E a partir do momento nas redes sociais, coloquei uma postagem simples, só perguntando, você conhece alguém que tem fibromialgia? Eu fiquei assustada com o número de pessoas que eu conheci, mandando mensagem, minha mãe tem, minha esposa, e aí foi tomando uma maior dimensão, todo mundo pedindo o telefone da Dayana. Eu já vou passar a palavra para o Dr. Carlos, que dispensa apresentações, acredito que a maioria aqui já o conheça pelo profissional que ele é. Quando a gente divulgou que o Dr. Carlos viria, o retorno foi muito bom. O retorno quando a gente esteve na rádio, nossa, todo mundo participando, todo mundo elogiando o trabalho, o tratamento, o atendimento que o Dr. Carlos dispensa aos seus pacientes. Então, em nome de todos aqui eu te agradeço e te passo a palavra. Boa noite a todos. Vamos ficar todos sentados aí, porque se te parece que o meu de pé, vai sair todo mundo com dor no corpo, vai não tem Então ainda bem que está todo mundo sentado. Quero agradecer muito a presença de vocês, disponibilizar esse tempo precioso, todos nós sabemos que o nosso tempo vale muito, de vocês estarem aqui conosco para a gente compartilhar esse momento e trocar ideias e aprender juntos, tá? Vou passar um pouco do meu conhecimento, espero receber de vocês também conhecimento e a gente vai sair daqui ganhando, todo mundo ganha, tá? Quero agradecer muito a Carla, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores, autoridades presentes. Ela me convidou, me senti extremamente lisonjeado. O Igor, por ter nos indicado, a Dayana, por conduzir um trabalho tão bacana, a secretária de Cássia, obrigado pela presença. E quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeito de estar aqui falando desse assunto. É um assunto que me é muito afeto, porque desde que eu formei, nos idos de 98, já se vão 21 anos, eu tenho lidado diuturnamente com essa doença. Eu trabalho com ela todos os dias, de manhã, de tarde, eventualmente à noite. Então ela faz parte da minha vida. Eu convivo mais com a fibromialgia do que com a minha esposa. Eu trabalho nessa clínica, o endereço é na professora Manuel Martins, a gente trabalha com reumatologia, clínica médica, hematologia, alguns outros serviços. Então nós estamos falando aqui do que é uma doença, pensa bem, e ressaltando que é uma doença de verdade. Então, quando vocês se deparam com esse diagnóstico, fibromialgia, alguns vão falar, isso existe sim. Não, é uma doença real, é uma doença que realmente existe. É uma doença que tem um Código Internacional de Doenças, é uma doença que tem protocolo, que tem critérios de diagnóstico, é uma doença que tem tratamento estabelecido, é reconhecido por várias instituições mundo afora. Então não tem cabimento falar, será que existe, será que tem isso mesmo, será que
É uma doença caracterizada por dor no corpo. Isso aqui é um ponto principal da doença, tá? Dor no corpo. Além disso, a pessoa apresenta outras manifestações: fadiga, sono não reparador, rigidez, inchaço, dor de cabeça, formigamentos, dormências, problemas intestinais, ansiedade, depressão, problema de memória, dificuldade de concentração. Então, eu vou voltar aqui no slide. Por que fala que é uma síndrome? Porque ela tem várias manifestações. A dor é o ponto central. Eu não conheço e não há um paciente com fibromialgia sem dor, mas pode ter outras manifestações associadas. A dor é um dos aspectos da doença, tá? Então, dor pode ser muscular, articular, associada ou não. Pode ser até que não tenha essas outras coisas, tomara que a pessoa não tenha, mas pode acontecer alguma dessas aqui, ou até todas. A pessoa pode se manifestar assim, tá? Infelizmente, é muito sofrimento, a pessoa perde muito qualidade de vida com isso. O que acontece na fibromialgia? A pessoa tem uma grande sensibilidade ao toque, à compressão de vários pontos do corpo. Então, quando o médico vai examinar, ele está examinando o paciente, ele vai palpando ali e ele percebe os pontos de maior sensibilidade. Tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante de fixar, gente. É uma doença de sensibilidade aumentada. A pessoa tem um estímulo doloroso, mas ela responde muito a dor. Eu vou falar mais disso ao longo da apresentação, porque se eu quero uma mensagem para poder levar para casa de vocês é essa. É uma doença que se caracteriza por uma hipersensibilidade à dor. Muita sensibilidade à dor. Em diversos pontos e aumenta a percepção da dor. Qual a causa? Qual a causa dessa doença que acomete tantas pessoas, prejudica tanta qualidade de vida delas, dá tantos sintomas? Não existe uma causa definida. Então, isso aqui é uma coisa que nos angustia, porque às vezes o paciente diz: doutor, por que eu estou com isso? Por que aconteceu isso? Por que minha mãe está com isso? Por que minha irmã? A gente não tem uma explicação do porquê. A gente tem algumas evidências, algumas teorias, mas uma causa que feche mesmo, fala, é por isso que você teve, nós não temos. Tá? E talvez isso aqui contribua um pouco para esse mito de que será que é uma doença mesmo ou não? Tá? Então, existem algumas teorias genéticas. A genética por quê? Porque existe uma tendência a comprometer pessoas da mesma família. O risco é muito aumentado. Então, dentre das possibilidades, questiona-se se haveria uma transmissão genética dessa doença. Mas é uma teoria, gente, não comprovada. Tá? Gatilhos periféricos. O que ele chama de gatilhos periféricos? Um trauma. A pessoa sofreu um acidente, teve um quadro de grave, foi internado no UTI, perdeu um ente querido. Então, é um gatilho externo que está prejudicando a saúde dela, né? Trazendo uma angústia, uma tristeza, e aquilo contribui para aflorar a doença. Então, é possível que tenha essa possibilidade. Disfunções hormonais. Então, às vezes a pessoa está passando pela menopausa e ali tem um turbilhão de coisas acontecendo. Pode acontecer da pessoa desenvolver a fibromialgia nessa época. Não necessariamente, mas pode, né? Teorias aí. Problemas psicológicos. Então, uma pessoa, nós vamos ver, uma pessoa que tem depressão, tem ansiedade, ela costuma frequentemente ter mais fibromialgia que outras. Anormalidades em neurotransmissores, aí já são alterações em nível cerebral, sistema nervoso central. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso para frente. Anormalidades estruturais do próprio sistema nervoso central e do sistema nervoso autônomo. Mais uma vez, isso aqui são teorias, tá? Não existe uma causa definida ainda. Ainda não. Sabe-se que, mais uma vez, ressaltando aqui, porque eu queria que muitos gravassem isso, uma maior sensibilidade à dor. A pessoa sente mais dor do que o habitual. Pelo mesmo estímulo doloroso, a pessoa com fibromialgia tem muito mais dor do que o homem que não. Tá? Nós vamos repetir isso várias vezes, porque é uma grande mensagem que eu quero que vocês fiquem. A fibromialgia, a
pessoa tem uma resposta exagerada ao estímulo doloroso por uma interpretação errada do cérebro. O que acontece? Quando nós somos estimulados à dor, por exemplo, pegamos uma agulha e espetamos aqui no braço, todos nós vamos sentir dor. Essa dor, ela é gerada nessa região. Existem receptores de dor que ficam por aqui e vêm através dos nervos e alcançam o nosso cérebro. O nosso cérebro tem regiões que interpretam a dor. Funcionam como regiões para interpretação da dor. E ali passa todo o estímulo doloroso, o estímulo elétrico doloroso, e ele desce pelas vias e aquilo vai controlando. Existe uma via que leva para o cérebro, uma via que traz de volta para o cérebro, e aquilo estimula e inibe, estimula e inibe. Então, o nosso cérebro, ele tem uma participação muito importante na geração da doença. A fibromialgia é uma síndrome de dor chamada dor de origem central. Por quê? Porque o cérebro está envolvido diretamente na origem da doença, da formação da doença. Tá? E aí a pessoa, tendo esse estímulo muito exagerado, ela acaba sentindo mais dor por uma questão de interpretação do cérebro. Tá? Não se discute que a dor é real. A pessoa que te questiona que a dor é real, será que você está sentindo dor mesmo? É a pessoa que não entende nada de fibromialgia. Né? A pessoa que faz um questionamento desse não tem entendimento do que é a fibromialgia. Né? Isso aqui, gente, gera um impacto muito acertadamente falando nisso. O diagnóstico de fibromialgia às vezes demora 2, 3, 4 anos depois disso. Demora tanto. Às vezes acontece que a pessoa procurar um sistema de saúde e o próprio profissional não acredita na doença. Não, isso não é assim, não, isso é da sua cabeça. Né? Isso você tá, não é assim, não, isso é emocional, isso é psicossomático. Né? Então, muitas vezes nós, que somos profissionais de saúde, contribuímos para esse atraso do diagnóstico, pelo fato das pessoas não entenderem isso. É uma doença. É uma doença que se manifesta com vários sintomas além da dor. A dor é principal, mas tem outros além dela. A dor existe, é verdadeira, é intensa e é limitante. A pessoa, quando está no auge da dor da fibromialgia, eu acredito que a maioria daqui sabe do que eu estou falando, a pessoa não consegue, não tem ânimo para fazer nada. Sair de uma cama é uma luta. A pessoa tem que ter muita perseverança. Eu vou sair hoje. Não vai. É isso. Não é. Então, é real, existe, é verdadeiro, tem esse limite. Aqui, só para mostrar para vocês, esse tipo de estudo, gente, não está disponível a nós para a prática diária do serviço de saúde. Inclusive, eu vou falar para vocês aqui sobre exames, métodos diagnósticos. Então, eu não quero confundir vocês. Eu vou mostrar para vocês uma imagem do cérebro. Isso aqui é um tipo de exame que se faz, chamado SPECT, mas isso é em pesquisa, ainda não está disponível para nós, tá? Ainda não está disponível para nós. Só para mostrar que na pessoa com fibromialgia, quando comparada com o normal, ela tem uma alteração da função cerebral nesse nível aqui, tá? Isso aqui mostra para a gente que a doença é real. Tá? Se a gente precisava saber que a doença é real, me prova o quê? Está aqui, ó. Tá? Pena que isso ainda não está disponível a nós. Um dia, quem sabe, nós conseguiríamos ter esse acesso a isso. Tá? Quais fatores podem agravar a fibromialgia? Então, veja bem, eu falei para vocês que não há causa. Existem algumas teorias não comprovadas de causa, mas existem fatores agravantes. Agravantes. Não é causa, é agravante. Então, o sedentarismo é um agravante. Tá? É outra mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Se nós quisermos mudar o ciclo da fibromialgia, o curso da doença, nós temos que nos engajar na atividade física. Porque isso aqui é comprovado, gente. O sedentarismo agrava a doença. Tá? Aqui já não está no campo da teoria e da dúvida, não. Aqui é fato. Agrava a doença. Sono ruim
agrava a doença. Se você tem uma noite mal dormida, você vai acordar com mais dor. Isso é fato. Estresse emocional. Se você teve uma contrariedade, teve uma decepção, né? Brigou com o namorado, terminou, não sei o quê, né? A doença piora. Não está acontecendo alguma coisa? Não. Está tomando remédio direitinho? Estou. Está fazendo atividade física? Estou. Mas a doença piora pelo contexto que a pessoa está vivendo, a turbulência na vida dela, distúrbios emocionais. Infecção, trauma. Às vezes a pessoa tem uma pneumonia faz o fibromialgia sentir mais dor. Esforço físico exagerado. O esforço físico é importante, a atividade física é importante. Mas se nós exagerarmos, vai sentir mais dor. Às vezes eu falo com você, você vai começar a fazer uma atividade física, mas começa aos poucos. Porque se você começar muito vigorosamente, muito animado, a dor vai vir com mais força. Mas isso é qualquer um. Eu nunca fiz musculação. Começo a fazer musculação, vou ter que muscular. Né? Agora, como o paciente é hipersensível à dor, aquela dor muscular trivial da atividade física vai acabar com ele. Vai sentir uma dor monstruosa. Né? Então tem que ir com calma. Com calma. O exercício não pode ser rigoroso. Exposição excessiva ao frio. É outra coisa também que a gente vê toda hora no consultório. Esse ano aqui fez um frio muito severo, não fez? Terrível, né? Coisa impressionante. Eu fiquei muito frio, eu sofri demais. E o que eu ouvi de paciente reclamando, doutor, eu estou sentindo dor, não, minha dor piorou muito, meu Deus, você mudou o remédio? Não. Mudou? Não. E sentindo muita dor. Por quê? Por causa do frio. O frio aumenta a sensibilidade. E aí, está razoavelmente fácil, agasalho. Proteja-se do frio. Calça uma luva, usa um cachecol, proteja-se. Né? Você percebeu que vai fazer um frio? Sai do agasalho, põe ali no carro, deixa quietinho na sensibilidade, você começa. Né? Então, uma maneira da gente estar evitando ou minimizando fatores que são comprovadamente agravantes nessa doença. Fibromialgia e depressão. Coloquei esse questionamento porque ele é muito frequente. Doutor, fibromialgia é depressão? É. Às vezes a pessoa já afirma. Me falaram que fibromialgia é depressão. Não é. São doenças diferentes. Fibromialgia é uma coisa, depressão é outra. Tá? Isso é muito importante. Agora, elas podem coexistir no mesmo paciente. Nada impede da pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? A pessoa tem pressão alta e diabetes. Vocês conhecem alguém que tem pressão alta e diabetes ao mesmo tempo? Então, coexiste. A pessoa que tem pressão alta e hipotireoidismo, acontece, infelizmente, alguma pessoa tem duas ou mais doenças. Aqui é a mesma coisa, a pessoa com fibromialgia pode ter depressão também. São doenças distintas e em algum momento elas vão ocorrer ao mesmo tempo. E o que a gente vê nos estudos é que essa coexistência da fibromialgia com a depressão ocorre em 50% dos casos. Talvez por isso seja tão frequente essa confusão entre as duas doenças. Mas são doenças distintas. E se a pessoa tem depressão, ela tem que tratar para a depressão, não adianta só para a fibromialgia. Tem que ter uma abordagem das duas coisas. Por quê? Apesar de serem doenças distintas, uma estimula a outra. A depressão estimula a fibromialgia estimula mais depressão, e mais depressão, mais fibromialgia. E aí vira um ciclo que não interrompe, não para, e vai só crescendo, e a pessoa vai cada vez se sentindo pior, ficando mais abatida, mais desanimada com a vida. Aquilo vai só crescendo. Então a gente tem que vir aqui, romper isso aqui, tá? Um tratamento, uma abordagem. Quando eu falo tratamento, não estou falando remédio só não, tá, gente? Tem várias abordagens de tratamento, tá bom? Sempre que vir aqui cortar isso, senão não vamos para frente. Combinado? Sim? Quais as pessoas mais afetadas pela fibromialgia? Então, o Igor deu ali uma prévia, falou para vocês que é uma doença principalmente em torno de 2 a 5% das pessoas. Então, pensa bem, Lafayette tem um pouco mais de 100 mil habitantes, né? Nós temos aí 3, 4 mil pessoas acometidas pela fibromialgia, sofrendo todos os dias, precisando estar aqui conosco, aprendendo sobre a doença, compartilhando conosco. É muita gente. É muita gente.
pessoas emotivas, amorosas. Os homens são toscos, não ligam as coisas e tal. As mulheres não, são sensíveis. E aí talvez isso contribua para ter mais fibromialgia nesse grupo de pessoas. Então, 9 mulheres para cada homem. Pico entre 30 e 55 anos. Quando eu falo pico, não quer dizer que a pessoa tem que estar dentro dessa faixa etária para ter a doença, não. Pode ter em criança, adolescente ou até idoso. Tá? A maioria das pessoas estão dentro dessa faixa, mas pode começar em qualquer idade. Qualquer idade está suscetível a ter fibromialgia. Ao longo desses anos que eu trabalho com reumatologia e fibromialgia, eu já vi dezenas de pessoas com 10 anos, 11, 12, e ali começou a história delas de fibromialgia. Então, às vezes a pessoa começou a fibromialgia aos 50 anos, ela está até bem, se você pensar bem, né? Frente a uma menina de 11, né? Um rapazinho, um adolescente. Então, é muito importante vocês terem isso na cabeça. Quando a gente fala de faixa etária, a gente não está restringindo somente a faixa etária. Isso é importante porque às vezes eu falo para a pessoa tem lá 17 anos. Você diagnostica, mas eu li que na fibromialgia é de 30 a 50. Tudo bem, a maioria das pessoas estão ali, mas existe um grupo que pode ter idade inferior ou idade mais avançada. Tá? Aqui a questão do histórico familiar que eu comentei com vocês. É daqui que vem aquele questionamento: será que tem uma herança genética que torna a pessoa mais hipersensível à dor? Por quê? Sabe-se que se um familiar de primeiro grau tem fibromialgia, o risco de alguém da família ter a fibromialgia é de 8,5%. De 8,5 vezes. O risco aumenta 8,5 vezes dela ter também algum membro da família. Então, é uma doença que tem agregação familiar. Eu já cansei de atender a mãe com a filha, irmãos, várias vezes. Mas eu tenho, minha irmã tem também? Vamos nessa. Está aqui, ó, descrito, tá? Doenças crônicas aumentam a prevalência da fibromialgia. Então, é o que eu falei com vocês, infelizmente as doenças se associam. Eu queria muito que a pessoa tivesse assim: eu tenho fibromialgia. Não vem não, porque eu já tenho fibromialgia. Não vem aqui não. Né? Diabetes, só para lá, porque eu já tenho fibromialgia, não quero outra não. Isso é uma maravilha, né? Mas infelizmente não é assim. Então, as pessoas que são acometidas com doenças crônicas, por exemplo, a própria diabetes, as doenças tiroidianas, a pressão alta, a depressão, doenças na minha área, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, podem estar associadas à fibromialgia. Então, o fato da gente falar que a pessoa tem uma doença não impede ela de ter outra. Porque a fibromialgia tem essa particularidade, ela adora se associar a outras doenças. Né? Vira amiguinha das doenças que está no chão. Né? Então, por que algumas pessoas não acreditam na fibromialgia? Gente, não é uma doença real, não é uma doença que tem várias manifestações, não é uma doença que já foi descrita há tantos anos. Eu não comentei com vocês, mas a primeira vez que descreveram um paciente com fibromialgia foi em 1904. Foi o primeiro artigo escrito sobre fibromialgia publicado no mundo, 1904. Em 1947 publicaram mais um artigo. Antigamente as coisas eram um pouquinho mais devagar, né? A gente não tinha muito acesso à informação. Para publicar um artigo demorava 10 anos, 20 anos. Né? Albert Einstein, por exemplo, ganhou o prêmio Nobel 15 anos depois de descrever a teoria da relatividade. Então as coisas eram muito lentas. Hoje a gente está na era da velocidade e da comunicação. Então às vezes isso parece estranho. Mas naquela época era comum. Né? Na década de 80, o volume de informação da fibromialgia aumentou muito. Talvez aí a gente sedimentou o nosso conhecimento e daí para frente só aumentou. Então, pensa bem, é uma doença real, uma doença que tem uma série de sintomas conhecidos, é uma doença já descrita há mais de 100 anos, né? E existem algumas pessoas que não acreditam em doença. Né? Tem paciente meu que às vezes vai fazer uma perícia, doutor, o médico falou que eu não tenho a doença, que essa doença
respeita, porque é uma opinião, toda opinião diferente da nossa tem que ser respeitada. Mas a gente está aqui conversando justamente para acabar com esse mito. Tá? É muito importante acabar com isso. A fibromialgia é uma doença em que não há uma lesão dos tecidos dolorosos. A pessoa sente dor aqui, sente dor aqui, sente dor aqui, sente dor aqui. Mas o problema está na interpretação da dor que é aqui. A interpretação da dor não está aqui. Não está aqui, não está aqui, não está aqui. Então não adianta eu fazer um exame aqui, não adianta eu fazer uma ressonância, não adianta eu fazer um ultrassom, eu não vou ver, não tem lesão. Mesmo que eu faça, não vai ter lesão. Porque o local de alteração é outro. A alteração é no sistema nervoso central. Né? Não se identifica inflamações ou degenerações. Já fizeram biópsia de paciente? Lá no início, na década de 70, 80, biopsiaram. Você sente muita dor onde? Aqui. Biopsiaram, não tinha lesão, não tem lesão. Né? E eu acho que é muito por isso, por esse motivo de não encontrar uma lesão no sítio da dor, onde o paciente deixa a dor, é que algumas pessoas não acreditam na doença. Aqui está o mecanismo, o que eu falei com vocês. Existe uma geração da dor, estímulo doloroso, eu pego uma agulha, eu pego um metal quente, venho e espeto aqui. Tá? Esse estímulo doloroso vem através das terminações nervosas e alcança o meu cérebro. Então eu demonstrei isso aqui, chega no cérebro na área da interpretação da dor. O cérebro interpreta aquela dor e ele manda um outro sinal, amplificando ou diminuindo a resposta à dor naquele local. Então, uma hiperexcitabilidade dos receptores de dor. Os receptores de dor são muito sensíveis. A interpretação de dor no cérebro está amplificada e existe uma diminuição da inibição da dor. Então, aqui eu falei para vocês o que acontece com a fibromialgia. Os receptores de dor nos músculos, nas articulações, estão trabalhando em excesso. Eles mandam sinais para o cérebro interpreta em excesso. E aonde era para inibir esse excesso, não está funcionando. Então, hiperexcitabilidade dos receptores, interpretação amplificada do cérebro e prejuízo da inibição. É aqui que está. É aqui que está o cérebro. Aí, ele aí. O que eu falei para vocês está aqui representado. O estímulo doloroso manda um sinal para o cérebro através dessas substâncias. São várias substâncias já comprovadas, tá? Aumentadas no paciente com fibromialgia. O cérebro, nas áreas de interpretação da dor, manda um sinal. E aí existem substâncias que são capazes de diminuir esse estímulo doloroso. E aí tem uma resposta à dor. Isso aqui vai controlando. Vai chegando onde? No equilíbrio. Né? Essa balancinha aí representa o equilíbrio. O equilíbrio. Né? O que acontece na fibromialgia? O que acontece na fibromialgia é isso aqui, ó. O estímulo de dor aumenta. O cérebro está lá sem entender que o estímulo é aquele, tão aumentado. E aonde deveria diminuir para controlar, para abafar, para conter esse fogaréu todo, não está funcionando. Né? Serotonina, noradrenalina, dopamina, endorfina, substâncias opioides, né? Não está funcionando adequadamente. Não está aí. Ó. Há um desequilíbrio, tendendo para uma resposta aumentada da dor no sistema nervoso central. Por isso que fala que é uma doença cuja dor é de origem central. Por quê? Porque é do sistema nervoso central, que é o cérebro. Aqui. Tá? Vocês entenderam isso aí, gente? Sim. O professor está conseguindo passar para os alunos aí como é que é a matemática do negócio? Então, tá bom. Tá bom. Pode acontecer do cérebro estar tão excitado, mas tão excitado, que não precisa nem ter estímulo doloroso. Olha só, isso aqui é um estágio tão avançado da doença, a pessoa está com tanta dor, que ela sente dor espontaneamente, não precisa nem encostar. Né? A paciente com fibromialgia, o marido vem me abraçar ela, ô meu bem, isso aqui não gosta não. Né? Não gosta não. Nesse
um volume, né? E eu aumentasse aquele volume e a dor que deveria ser isso aqui, porque nós temos que sentir dor mesmo, né? Se eu cortar o dedo com uma faca, eu tenho que sentir dor, porque o mecanismo de defesa do corpo vai fazer eu tirar a mão, né? A dor, ela é um mecanismo normal do corpo, está aqui para nos defender. Se eu estou sentindo dor na barriga, eu procuro um médico, se alguma coisa está errada. Então a dor é importante. O problema é que essa dor aqui é importante. Essa aqui está exagerada. Eu peguei o volume e fiz assim, né? Como se eu tivesse colocado o volume no máximo, o vizinho está até reclamando, está muito alto o volume. Então é isso aqui, olha lá, né? Vocês entenderam isso? A sensibilidade à dor está aumentada. Eu amplifiquei o meu cérebro para interpretar essa dor de forma aumentada, né? Então é isso. E a pessoa vai ter hiperalgesia e alodínia, que são termos técnicos para dizer dor exagerada, hiperalgesia, dor exagerada, e a alodínia, que é a dor que é uma dor anômala, é uma dor que não deveria existir, a pessoa não deveria estar passando, porque nem estímulo doloroso é uma dor que não deveria existir. Como fazer o diagnóstico da fibromialgia? É a consulta com o médico, tá? Não tem outro jeito. Quem não gosta de médico vai lascar. E o médico tem que pôr a mão, tem que perguntar, tem que examinar, tem que palpar, tem que apertar ali. Se não fizer isso, não faz diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico é clínico, é o diagnóstico feito dentro do consultório, através de uma história, através de um exame físico. E aí que a gente faz o diagnóstico. Ah, mas eu consultei com o médico e me pediu um tanto de exame. Claro, nós temos que pedir exame para ver se a pessoa não tem outra coisa. Por quê? Porque existem doenças que imitam umas às outras. Por exemplo, o hipotireoidismo imita a fibromialgia. A pessoa pode ter hipotireoidismo e fibromialgia, mas pode ser que ela esteja descompensada do hipotireoidismo e só essa situação está causando dor. Então a gente precisa pedir exame não é para ver a fibromialgia. Porque a fibromialgia, eu falei para vocês que não aparece nos exames. É para ver se a pessoa não tem outra coisa, se eu não estou me confundindo. Porque as doenças têm essa mania de um imitar a outra e a gente acaba se confundindo. Tá? Então, não há alterações em exames de laboratório e métodos de imagem disponíveis no momento. Eu mostrei para vocês uma imagem do cérebro, mas aquilo é em pesquisa, em centros universitários de pesquisa. Na nossa prática diária não está disponível ainda. O diagnóstico é feito através da dor localizada, inicialmente. Então, às vezes o paciente chega para mim lá, ah, doutor, eu estou com uma dor nessa parte aqui do meu corpo. Ah, então, examinei, uma das possibilidades é fibromialgia. Ah, mas fibromialgia não é dor no corpo todo? Quando a doença está instalada, quando a doença já está bem desenvolvida. Porque no início, a pessoa pode ter uma dor localizada assim. Uma dor só aqui na região dos quadris, uma dor só nas costas, tá? Então a doença, quando está no início, ela não é tão difusa, tão corpo, pode ser localizada. Mas com a progressão, ela vai acometer o corpo todo. Então aqui é só uma representação feita por um paciente. A gente entrega para o paciente esse desenhozinho aqui. Onde está a sua dor? Então no início ele marca. Ele marcou aqui, ele marca aqui, ele marca localizado. Quando a doença se desenvolve mais, ela espalha e pega o corpo todo praticamente. Aqui são chamados pontos dolorosos, esses pontos são famosos, né? Esses pontos aí surgiram onde? A primeira vez que descreveram esses pontos foi em 1974. Veja bem, ó, 74, mais novo que eu escrevi. Os autores descreveram os 18 pontos dolorosos da fibromialgia, chamados de tender points aí no meio da área da saúde, pontos de dor. Em 1990, um grupo de estudiosos nos Estados Unidos propuseram critérios para se falar da doença e eles utilizaram esses pontos de dor. Tá? Ah, mas para eu ter o diagnóstico de fibromialgia, eu preciso ter todos esses pontos? Não precisa ter todos esses pontos.
coisa muito teórica, muito acadêmica. Na verdade, a gente examinando o paciente, onde ele tiver dor já é contado para poder falar na doença ou não. Além da dor difusa, que inicialmente pode ser localizada, mas com a progressão da doença se torna difusa, existem essas outras manifestações que eu já comentei com vocês, mas só para relembrar: fadiga, alteração do sono, sono não reparador. O que é sono não reparador? É aquele sono que a pessoa deita, dorme 8 horas e acorda como se nem tivesse dormido. Acorda às vezes mais cansada do que antes de deitar, né? É como se ela tivesse trabalhado a noite inteira, lavou uma pilha de roupa a noite toda e acorda muito cansada. Quando a gente fala em sono não reparador, a gente está se referindo a essa situação. Dor de cabeça, dor abdominal, queimação, inchaço, alteração de memória. Então, muito amplo. E tudo isso aqui a gente usa para poder montar esse quebra-cabeça para falar que é fibromialgia. Aqui são os critérios. Em 1990 utilizava-se os 18 pontos, tinha que ter pelo menos 11, mais uma dor difusa com duração de 3 meses, mas isso mudou, tá, gente? Isso agora, em 2010, foi revisto. Então existe uma tabelinha que a gente que lida com isso toda hora já sabe de cabeça, né? De dor generalizada, mais um índice de gravidade da doença, com sintomas persistindo por mais de 3 meses. Por que 3 meses? A doença não é crônica. Para eu falar que ela é crônica, eu tenho que durar pelo menos 3 meses. Antes de 3 meses ela é aguda. Mais de 3 meses ela é crônica. E aí eu tenho aqui um sistema de pontuação, né? Esse critério aqui de 2010 foi revisto em 2011, mas muitos estudiosos falam que esse aqui é melhor do que o de 2011. Por isso que eu nem vou citar ele aqui, tá? Então aqui tem a tabelinha onde a gente olha toda a questão da dor. Veja bem, não existe um ponto específico. Ele coloca aqui, está um pouco embaçado, eu vou ler para vocês, ombro esquerdo. Não fala onde que é o ombro, não tem um ponto, né? Ele coloca lá, mandíbula esquerda, é a região da mandíbula, não tem um ponto específico. Aquela ideia dos pontos já passou, né? Já vieram outros conhecimentos e agora a gente localiza por regiões, tá? Regiões. Alguém está fazendo pergunta? Aí é o que eu estou falando aqui agora. Pelo critério de 1990, que embasava-se nesses pontos de dor que foram descritos lá em 74, realmente os pontos eram muito específicos. Mas a partir de 2010, esse conceito de pontos específicos caiu por terra, não se usa mais. Então agora a gente usa regiões. Perna inclui o pé, membro inferior, coxa. Então não tem um ponto específico na coxa, é a coxa toda. Qualquer região da coxa que estiver doendo, já enquadra no. Qualquer região do quadril que estiver doendo, enquadra no. Então agora a gente trabalha com regiões e não com pontos específicos. Ok? Mais alguma dúvida sobre isso? Ok? Então beleza. Aqui ficou um pouco embaçado, mas é a escala de gravidade dos sintomas. E agora eu vou falar de tratamento. O nosso objetivo de tratamento é o bem-estar. E quando a gente fala bem-estar, nós estamos falando de bem-estar físico, sem dor, claro. Sentir dor não é bom, não é agradável, desanima a gente, deprime. Então, está aqui, bem-estar físico. Mas eu estou falando também do bem-estar emocional. Por quê? Porque o bem-estar físico não perdura por muito tempo se não houver um bem-estar emocional. Se a pessoa não estiver bem emocionalmente, passa pouco tempo a dor volta. Veja bem, a gente tem que trabalhar o conjunto. Não adianta eu ficar focado na dor o tempo todo, medicando a dor o tempo todo e esquecer de todo o resto. A pessoa tem também um bem-estar social. Então é muito importante a família estar engajada, a família conhecer a doença, a família respeitar o momento do paciente. A doença tem altos e baixos, e às vezes o familiar não entende que a doença é assim, e aí ele fica bravo, né, porque a doença atacou e a pessoa está sofrendo. Então é um bem-estar social que inclui conhecimento, a família está engajada junto, conhecendo a doença. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Cognitivo.
compreensão das coisas, espiritual. A gente tem que ter fé, nós temos que acreditar em alguma coisa. E Deus está acima disso tudo. Não acontece nada aqui o tempo inteiro. Então, se a gente não tiver crença, não tiver uma fé que nos leve, nos Espírito, a gente tem que trabalhar isso tudo, gente. Não adianta, tem que trabalhar isso tudo. É muita coisa, mas tem que ser, né? Moral, aspiracional. A gente tem que ter propósito na vida. E uma vida sem propósito é uma vida que não faz sentido. Nós estamos aqui para poder crescer, desenvolver, ajudar, movimentar. Então, olha só, o tratamento da fibromialgia, quem achou que eu vinha falar aqui de remédio, quer tomar remédio com comprimidinho na boca, enganou. É isso aqui tudo. É isso aqui tudo. E se não fizer isso aqui, não avança. Por que tantas pessoas sofrem com fibromialgia por tanto tempo, apesar de tomar remédio? Porque está só tomando remédio. Tem que ir além, tem que fazer mais. O tratamento envolve muito mais coisa, tá? Tomar remédio é um aspecto desse tamanhozinho do tratamento. Pilares do tratamento. Eu falei muita coisa, mas eu escolhi alguns pilares. O que a gente entende por pilar? O que é um pilar? É o que sustenta, é o que dá sustentação, é o que vai dar firmeza, é o que vai manter as coisas em pé, né? E aí está os nossos pilares. Conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos compartilhando conhecimentos. Eu estou aqui aprendendo com vocês comigo, e a gente faz uma troca e todo mundo cresce junto, né? Autoconhecimento. Não adianta eu conhecer muito a fibromialgia se eu não conheço de mim mesmo. Eu não conheço os meus anseios, as minhas angústias, os meus problemas, os meus desejos, os meus conflitos. Eu tenho que me conhecer. Não adianta. Se a gente não se conhecer, a gente não avança. Isso é essencial. Autoconhecimento. Atividade física. Hoje nós temos vários trabalhos científicos comprovando que a atividade física libera substâncias analgésicas no nosso corpo. Quantas pessoas aqui tomam analgésico? E às vezes não precisava tomar um comprimidinho analgésico, por quê? Porque a atividade física já fornece isso para nós. Doutor, mas o remédio está tão caro. Atividade física é uma caminhada de graça, vamos nesse caminhão. É analgésico. É ou não é? E isso está comprovado, gente. Eu fui num congresso recentemente, há uns 2 meses atrás, em Belo Horizonte. Nós tivemos uma palestra só sobre efeito analgésico da atividade física. Tudo que envolve as substâncias que são liberadas, como que isso age no nosso corpo, no nosso cérebro. Comprovado. Aqui está comprovado. Sono com qualidade é essencial. Sem dormir bem, nós não avançamos. É extremamente importante. Por quê? Porque é durante o sono que a gente põe a casa em ordem. Durante o dia a gente bagunça, come bobagem, faz isso, faz aquilo, uma postura e faz, bagunça a casa toda. E à noite é o horário que o nosso corpo vai colocar a nossa bagunça em ordem. Se você não dorme, você não põe a bagunça em ordem. É simples assim. O sono tem que ser reparador. Essa palavra reparador quer dizer o quê? Reparar, consertar, colocar em ordem. É isso. Olha o que eu coloquei por último aqui. Medicamento. Medicamento é o último. Na minha opinião é o último. Então, a pergunta dela é muito pertinente. Nós estamos falando em som reparador. Onde eu compro som reparador? Existem várias abordagens. A própria atividade física melhora o padrão de sono. A tranquilidade emocional melhora. Muitas pessoas perdem sono porque estão ansiosas, estão temerosas, estão angustiadas. Então isso tudo tem que ser abordado. Existe medicamento que vai te ajudar? Isso existe. Mas cuidado com o remédio. Remédio vicia, traz outros problemas. Vamos buscar outros caminhos. Vamos usar o remédio também, mas com sabedoria, com conhecimento, com inteligência. Remédio para
ser usado exige inteligência, exige conhecimento, exige sabedoria. Senão, a gente troca o problema. Você tem um problema, cria outro. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é resolver problemas e trazer qualidade de vida para as pessoas. O que eu realcei aqui, ó? Os pilares estão aqui. Mas qual é o pilar mais importante do meu ponto de vista? Sabe? Do meu ponto de vista é a atividade física. Porque eu entendo que a atividade física está ao alcance de todos nós. Basta ter um par de tênis, uma roupa confortável, sair para andar. E uma caminhada de 20 minutos devagar, 3 vezes por semana, parece suficiente para dar resultado. Devagar, 20 minutos, 3 vezes por semana. Se alguém aqui falar comigo que não tem tempo para fazer isso, meu Deus do céu, tá doida? Então tá aqui, ó. Isso aqui é o que nos dá saúde. Hoje eu tenho comigo, e isso está muito firme dentro de mim. Se nós quisermos saúde, nós temos que fazer atividade física. Dentro da equipe de tratamento das pessoas com fibromialgia, tem que haver um educador físico. Não há em se falar em fibromialgia, em tratamento de pessoas com fibromialgia, sem um educador físico nos orientando. Tá? Então, se nós nos propusermos a criar um serviço de atendimento e acolhimento aos pacientes com fibromialgia, é um profissional que tem que estar inserido na equipe. Não há outra possibilidade. Tá? Porque isso aqui é uma engrenagem onde as pessoas ficam andando e não saem do lugar. Tá? É o que a gente chama aí de corrida de rato. Fica ali correndo, esforçando, mas não sai do lugar. Doutor, eu não melhoro. Doutor, minha dor não cede. A examina, está tudo dolorido. Mas por quê? Não está saindo do lugar. Está gastando dinheiro. Remédio hoje está. Eu não conheço remédio barato. Às vezes você me diz, doutor, passa um remédio barato. Eu falo assim, qual? Não sei. Não conheço. Sério mesmo, gente. Eu estou falando. Hoje está impossível. O preço de remédio está exorbitante. Ninguém dá conta. E aí a pessoa investe tempo, investe dinheiro, investe paciência e não sai do lugar. Por quê? Porque está faltando coisa. Né? Está faltando coisa. Então vamos refletir sobre isso aí. Vocês precisam analisar o que eu estou fazendo em prol da minha saúde. Estou só pegando o comprimido em cima da mesa e pondo na boca? Ou eu posso fazer mais do que isso? Para ter mais resultado e ficar boa e melhorar. Aqui, ó, é de extrema importância. Quando eu coloco isso aqui, esse aqui é o símbolo da psicologia. O profissional da psicologia é um profissional de extrema importância na produção das pessoas com fibromialgia, tá? Porque ele vai nos ajudar a nos conhecer. Ah, mas eu já me conheço, meu nome é Carlos, não precisa de ninguém para me falar quem sou. Ó, quem sou eu para saber quem eu sou? O nosso inconsciente, que é o que nos domina, nos rege, nos comanda, ele é praticamente inacessível a nós. Nós não temos acesso ao nosso inconsciente com facilidade. Salvo raríssimas exceções, pessoas realmente muito diferentes, muito fora da curva, a maioria não tem acesso ao inconsciente. E é o inconsciente que nos rege. Talvez 80% dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso comportamento, seja o inconsciente, nos regendo o tempo todo. E o profissional que vai nos ajudar a nos conhecer, quando eu falo nos conhecer, não é o consciente. Eu sei quem eu sou, eu me olho no espelho, eu sei meu nome. É aquela parte que está escondida, que comanda o meu dia a dia. E às vezes a gente precisa desse profissional. Então aqui, mais uma vez, eu falo para as autoridades que presentes, se nós nos propusermos a montar um centro de acolhimento, de atenção ao paciente com fibromialgia, esse profissional, ele é de extrema importância integrar. A abordagem da pessoa com fibromialgia é multiprofissional. Inclui o médico, inclui o enfermeiro, inclui o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o educador físico,
E mais pessoas que querem ajudar. Tá? Isso não é limitado, não é fechado. Mais pessoas que puderem ajudar, vamos ajudar. O sono, nós já comentamos aqui, a pergunta da nossa colega fez aqui, muito pertinente. Então, nós precisamos melhorar o nosso padrão de sono. Existem várias abordagens para isso. Tá? Atividade física, terapia e também medicamento. Mas precisamos melhorar o nosso padrão de sono. Meditar, para quem gosta, outro dia eu estava fazendo caminhada no Cristo, gosto de caminhar muito, e vi lá um grupo de meditação, de yoga, achei aquilo extraordinário. Isso aqui faz parte. Se nós meditarmos, é uma maneira de nós encontrarmos nós mesmos. É uma maneira de nós esquecermos de todos os nossos problemas. Nós vivemos hoje tão conturbado que os problemas estão brotando no chão. Eu olho ali, tem problema. Estão brotando. A hora que a pessoa entra no estado de meditação, ela foge disso tudo. E aquele momento que ela está ali, acabou, não tem. E a gente consegue trazer o cérebro, que está hiperexcitado, para um nível mais adequado. Tá? Eu vou passar aqui um videozinho para vocês, não é longo. Talvez se apagar um pouco a tela azul também, Olá, meu nome é Ana, tenho 40 anos, sou dona de casa e mãe de 2 filhos. A Ana faz parte dos 2,5% da população brasileira que é mais suscetível geneticamente a desenvolver fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica espalhada ao redor do corpo. Frequentemente é acompanhada também de outros sintomas como fadiga, distúrbios do sono e depressão. Comecei a ter fibromialgia após um acidente de carro, 2 anos atrás. Tive um torcicolo muito forte e após um tempo, parece que a dor se espalhou para todo o corpo. Em outras pessoas, a fibromialgia pode ter início de outras formas. Por exemplo, por um trauma físico, um estresse emocional, alguns tipos de infecções ou alterações hormonais. Para melhor entender como a fibromialgia funciona, é preciso compreender como a dor é sentida pelo corpo normalmente. Imagine uma pessoa que encosta sem querer em um objeto pontiagudo. Esse estímulo é captado por receptores sensoriais, transmitido por fibras nervosas, percorre a medula espinhal até chegar ao cérebro, que precisa avisar que aquele objeto pontiagudo pode provocar um ferimento. O cérebro avisa a pessoa fazendo-a sentir dor. É parecido com um aparelho de som conectado a um MP3 player e a um alto-falante. O MP3 player produz um estímulo sonoro que percorre os fios até o aparelho de som. O aparelho de som com o botão de volume regulado corretamente transmite esse estímulo ao alto-falante, que então emite o som, podendo-se ouvir a música. Na fibromialgia, o processo pelo qual a pessoa sente dor está prejudicado por desequilíbrios neuroquímicos no sistema nervoso central. É como se o botão de volume do aparelho de som estivesse desregulando e o alto-falante estivesse emitindo o som ao máximo. Assim, quando a Ana encosta daquela mesma forma no objeto pontiagudo, o estímulo percorre as fibras nervosas, a medula espinhal. Quando chega ao cérebro, ela sente uma dor muito maior. Até mesmo em situações como ser tocada levemente ou encostar em algo quente, que normalmente não provocariam dor, quando o estímulo chega ao cérebro, ele interpreta aquilo como dor. Em situações mais graves, mesmo quando não há estímulo algum, o cérebro pode fazer a Ana sentir dor. Isso é o que acontece comigo. Sinto dor de verdade. Sim, a Ana sente dor pelo mesmo processo que qualquer pessoa que está se machucando sentindo. Minha dor não é produto da minha imaginação. A diferença é que no caso da Ana não há nada que possa de fato machucar,
que esteja provocando a dor. Não desanime. Há diversas ações benéficas que você pode adotar para regular melhor o botão de volume e reequilibrar o sistema nervoso central, diminuindo a sua sensação de dor. Profibro é a sua ferramenta para o autocuidado e melhora dos sintomas da fibromialgia. É isso aí, gente. Eu queria falar com vocês, espero que tenham gostado. Estamos aqui disponíveis para vocês, né? E muito obrigado pela atenção de todos, tá? Muito obrigada, doutor Carlos. Excelente explanação. E a ficha de inscrição de perguntas está passando. Tá? Qual é, Edil? Tá? Quem quiser dúvida, colocação, só fazer a inscrição. Eu vou passar a palavra agora para a Rita, nossa secretária de Saúde. A Secretaria de Saúde, falando em nome da Secretaria de Saúde, dos setores, dos profissionais envolvidos, é solidária e parceira nessa causa. Um assunto já falado pelo Dr. Carlos já há tantos anos e de uma abordagem tão tardia, de uma abordagem ainda subnotificada, subdiagnosticada. E nós, da Secretaria de Saúde, todos os profissionais, estaremos aí fazendo parcerias com esse grupo de pessoas que a Daiane me passou, que em menos de 30 dias já são 70 mulheres frente a essa causa. Iremos realmente fortalecer nossas portas de entrada, capacitar nossos profissionais. Precisamos de parceria, doutor Igor, doutor Carlos, nossas portas de entradas precisam ser fortalecidas no conhecimento, no diagnóstico precoce, no acompanhamento para dar qualidade de vida a essas pessoas. O que foi falado aqui deixou muito claro que precisamos de certos profissionais para estar atuando, acompanhando e promovendo a qualidade de vida de vocês e de tantas pessoas ainda que temos a alcançar, a diagnosticar. Fico muito feliz, enquanto profissional de saúde, há 20 anos profissional da saúde, sou enfermeira de formação e nessa cidade de Lafayette atuando também na área da saúde. Estou secretária de saúde também. Vamos movimentar, vamos criar grupos setorizados, vamos disseminar isso para os bairros, vamos fortalecer essa causa. Podem contar conosco, estamos aí como parceiros, Carla, sempre, para fazer um movimento aí a favor, positivo. Te agradeço, Rita, também a Vivian, que é responsável pela saúde especializada no nosso município e prontamente se disponibilizaram para fazer o matriciamento, que é levar esse conhecimento aos profissionais de saúde, que apesar de já ser diagnosticado lá em 1904, o primeiro relato publicado aí cientificamente, é um assunto relativamente novo, pela tamanha proporção que está tomando o Dr. Carlos, assim como o Dr. Igor, já se colocaram à disposição para estar fazendo esse matriciamento, essa capacitação com os profissionais da área da saúde do nosso município. Eu passo agora a palavra a Daiane Bandeira, que é a fundadora do Grupo Mulheres de Fibra. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme para mim estar aqui representando vocês, fibromialgicos. Não parece, mas eu tenho fibromialgia. E eu tenho sintomas desde os 6 anos de idade. Eu enfrento a dores de todos os pontos do corpo, doutor, e também todos os sintomas da fibromialgia, fadiga, todos esses eu tenho, todos os sintomas. Então,
Com o agravamento da minha doença, eu decidi pesquisar mais sobre ela. E aí eu conheci a Anfibro, que é a Associação de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas. Essa fibra vem fazendo um trabalho excelente pelo Brasil todo. E foi através dela que eu conheci um projeto de lei, a qual eu entreguei para a Carla, e muito carinhosamente ela se dedicou a esse projeto, fez acréscimos, que é um projeto que em breve estará em votação aqui nessa casa. Então, eu gostaria de deixar aqui meu relato de agradecimento. Nós começamos o grupo, eu comecei o grupo com 3 pessoas e hoje somos 70 mulheres no grupo de WhatsApp. Olha a conquista enorme que nós conseguimos em tão pouco tempo. Esse momento aqui para mim é muito especial. Eu estou há semanas ansiosa, sem dormir, esperando por esse momento aqui, que é de grande valia para nós, fibromialgicos. Um abraço a todos, um abraço carinhoso às minhas meninas ali. No grupo tem várias aqui, usando o seu uniforme, dizendo mesmo, eu tenho a doença, mas eu quero me tratar, eu quero ficar bem e ter uma qualidade de vida melhor. Eu passo a palavra agora aos vereadores presentes, cada um terá 3 minutos. E já passo a palavra José Lúcio. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presidente do grupo. A gente fica muito feliz com a audiência, com essa participação. Agradecer ao Dr. Igor, meu parceiro aí da Secretaria de Saúde, a Rita, amiga de longa data da Secretaria também, Carla, minha querida colega, Dr. Carlos, palestra super esclarecedora. Parabéns, pessoal dos vereadores. Eu convivo com a fibromialgia por muito tempo, minha esposa sofre isso, morre, realmente eu sei o que vocês passam. E hoje eu aprendi muito mais da fibromialgia e realmente eu acho que o caminho é a gente aprende cada vez mais para melhorar, minimizar o sofrimento dos pacientes, que eles sabem uma coisa realmente que são crises de dor que as pessoas chegam quase assim. Quem sabe, o remédio nem faz efeito. A gente vê que a pessoa chega num estágio que você acha que tem que sair, levar para o hospital, porque toma tudo que existe e tem uma crise difícil de controle, né? Mas hoje, com uma palestra muito esclarecedora para o Dr. Carlos, eu tenho a agradecer e parabenizar a todos vocês que nos deram o prazer de ter hoje. Boa noite. Obrigada, vereador. Eu passo a palavra agora ao vereador Carlos Ney. Boa noite a todos. Povo presente. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para o Dr. Carlos. Eu, por exemplo, eu tenho muita dor. Eu tenho muita dor no músculo do pescoço e nos ombros. A dor é bem desagradável. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu vou dar uma ré no meu carro, por exemplo, assim, a sensação que tem é que o meu pescoço vai ficar travado naquela posição. Isso é um sintoma de fibromialgia? Obrigado pela pergunta. Existe a possibilidade, sim, né? A dor no pescoço, a dor chamada dor cervical, ela é muito ampla, ela tem um leque grande de possibilidades diagnósticas. E dentre as possibilidades, uma das que tem que ser investigadas, de fato, é a fibromialgia. Podem ser outras condições, né? Na sua idade, no sexo masculino, em determinadas situações, a gente tem que ampliar as investigações e ver se não é outra coisa. Mas, dentre as possibilidades, a fibromialgia é uma delas que deve ser considerada. Obrigada. Passa a palavra ao vereador Oswaldo. Boa noite a todos. Quero parabenizar o Dr. Carlos pela brilhante explanação, Dr. Igor pela presença, Rita, secretária de Saúde, Carla Sassi, por ser autora dessa audiência pública, a Daiane, por ser aí a fundadora do grupo Mulheres de Fibra. E o que eu quero falar para vocês é que o Legislativo e o Executivo, de
Conselheiro Lafayette, eles andam em perfeita harmonia. Nessa Casa Legislativa não é diferente. Nós estamos andando na mesma direção. Então nós temos aqui esse grande passo, iniciado pela vereadora Carla Sassi. E eu tenho alguns projetos que podem beneficiar muito a questão da fibromialgia. Eu tenho um projeto de lei aprovado pelo prefeito Mário Marcos, que é a Lei Municipal 5.982, que dispõe de uma carteirinha de identificação para pessoas com deficiência, seja física ou mental, intelectual ou sensorial. O segundo passo foi entregar uma carteirinha de identificação para pessoas com doenças graves. Só que essas doenças, elas são descritas na Instrução Normativa número 77 do INSS. Também já foi aprovada, Lei 5.985. E o terceiro passo que pode beneficiar vocês, no caso da fibromialgia, é uma alteração dessa própria lei, que inclui pessoas com bolsa de colostomia, Alzheimer e fibromialgia. Qual é o objetivo desses projetos de lei, que dois já se tornaram leis municipais? Muitas dessas situações não são caracterizadas fisicamente. Então o objetivo é garantir um atendimento prioritário em órgãos públicos e em empresas privadas, para evitar constrangimentos. E a base, eu até conversei com a Daiane sobre isso, a base dessa nossa proposta é justamente o que está preceituado na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana. Então eu fico muito feliz da cidade de Conselheiro Lafayette estar dando um ponto importante e saindo na frente. Que sejamos exemplos para outros municípios. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Passa a palavra ao vereador Darcy. Boa noite a todos. Vocês estão de parabéns de vir preocupar com um assunto tão interessante, né, que é essa doença. Eu cheguei em casa e falei com a minha esposa assim, senhora, vai ter uma audiência pública para falar de fibromialgia, né? Até não sei passar a palavra direito. Gozado que eu nunca ouvi falar nisso. Ela falou, não, existe sim. Inclusive, a minha irmã também tem essa doença. E sempre ela está com dor nas articulações, toda do corpo, com remédio. Inclusive, ela pensou em convidar a irmã dela para mim hoje. Aí ela falou, mas ela está passando tão mal hoje que eu acho que ela nem vai. Portanto, vocês estão de parabéns. Gostaria de parabenizar a Daiane, a Carla Sassi, por essa iniciativa, que a gente vê que é de uma grande importância, né? Para todos, os que sofrem e os que não sofrem, porque às vezes tem alguns amigos, alguns conhecidos que têm esse problema. Então, aqui desde já eu parabenizo a vereadora, Dr. Carlos, que fez uma explanação brilhante, deu uma bela aula. Tem o doutor Hildo também, que em outras ocasiões a gente já tivemos juntos, sabemos da sabedoria, né? E a Rita também, né? A nossa secretária de saúde, por também ter essa preocupação com esses sintomas, com essa doença que é tão grave. Parabéns a todos e que todos levem os conhecimentos para casa, né? Para que quem sofre, né? Que esteja, né, buscar o que o doutor falou aqui, que eu prestei muita atenção na questão dessa atividade física, né? De caminhada e tal, que ainda falou assim, a gente parado não funciona. Aí eu lembrei da esteira, né? Que a pessoa fica lá sapateando horas e parece que não é o que resolve, né? Então, parabéns e que uma boa noite a todos. Obrigada, vereador. Agora nós vamos passar a palavra para quem se inscreveu. Eu peço que já venha de 3 em 3, para a gente ter que ficar aguardando, tá? Literaldo, Vânia e Gláucia. Som. Literaldo. Boa noite. Doutor, eu te pergunto o seguinte, você falou sobre
a pessoa que tem fibromialgia, no frio sofre muito. A minha esposa ela foi diagnosticada e ao contrário, ela sofre no calor. Sabe dizer algo sobre isso? Muito pertinente a sua ponderação. Quando a gente fala, ele perguntou se existem pessoas que se agravam no calor e sentem-se melhor no frio. Na verdade, não existe nenhuma regra absoluta. Quando a gente faz uma afirmação igual a que eu fiz aqui, a gente está pensando na maioria das pessoas. Então, um grande contingente de pessoas preferem uma intensificação da dor, um agravamento da dor com a diminuição da temperatura ambiente. Mas, de fato, muitas pessoas podem referir alívio da dor no frio e agravamento da dor no calor. Mas isso não é a regra. O que a gente vê mais comumente é o contrário, mas pode acontecer. Então, não existe nenhuma regra absoluta, a gente tem as exceções e elas ocorrem. Talvez seja o caso do que está acontecendo com a sua esposa. Vânia. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho fibromialgia desde os 16 anos de idade. Eu vim descobrir que era fibromialgia bem depois, né? Depois dos 40 anos, agravou muito a doença. Então, aí é que eu fui descobrir que eu tinha fibromialgia. Aí é que eu fui ver que desde lá dos 16 anos era fibromialgia, que era uma dor intensa, né? Eu trabalhava na área das suminas, na Chance Pessoal, distribuindo alimentação, e a gente tinha que ficar 2 horas na rampa em pé. E todo mundo ficava de boa, lá em pé, distribuindo, e eu senti uma dor tão forte, que eu não suportava. Meus pés doíam demais. E eu ficava pensando, nossa, será que eu sou diferente? Porque eu ficava, sentindo uma dor encostada nas pernas, nada, doía um pouquinho. Mas eu não estava aguentando mais, tanta dor. Então, aí eu vim descobrir que eu tinha agora, né? A fibromialgia agora tem uns 8 anos mais ou menos que eu faço tratamento. Eu queria saber, porque desde que a doença se agravou, eu não tive um dia que eu não sentisse dor, muita dor. Então, assim, eu acordo pela manhã, eu falo com meu marido, quando chegar a hora de dormir, eu fico triste, porque eu sei que eu vou levantar pior do que eu estou deitando. Então, quando eu acordo, parece que passa um caminhão dentro de mim. Para pôr os pés no chão para andar, tem que ser muito devagar e muita dor mesmo. Então, eu queria saber, assim, porque o senhor falou de alguns tratamentos, né, que a gente pode fazer. Então, eu queria saber se com esses tratamentos, né, a caminhada, né, eu acredito que até a alimentação tem mudado bastante a minha alimentação, tem cortado alguns alimentos que são inflamatórios, né? Se com todas essas coisas a gente tem a possibilidade de chegar vamos dizer, um patamar de falar assim, eu passei um dia sem dor. Se tem essa possibilidade, se o senhor, com a experiência que o senhor tem como médico, tem algum paciente que o senhor pode falar assim, ele está sem dor. A pergunta da Vânia, ela quer saber se existe a possibilidade de um paciente passar a ter uma vida sem dor. Sim. Eu, ao longo dos anos que eu trabalho com reumatologia, já comentei com vocês aqui que é 21 anos formado, 17 como reumatologista, eu tive a oportunidade de ver pacientes que realmente alcançaram, às vezes a palavra é um pouco impactante, mas é de fato, alcançaram a cura da doença. Mas muitas pessoas falam que não há cura. Pode ser até que a medicina não conheça uma cura, fala, faça isso que você vai curar. Mas a medicina não é a única forma de tratamento, As coisas acontecem na vida de uma maneira muito mais ampla do que a gente imagina. Nós somos um grãozinho de areia diante de todo o conhecimento da nossa existência. Então, eu entendo perfeitamente possível a pessoa com fibromialgia alcançar um estado sem dor, e eu já vi isso acontecer várias vezes, inúmeras vezes. Não é fácil, não é rápido. Exige muita dedicação do paciente, dos profissionais da área da saúde, mas é possível sim, é factível sim.
está ao nosso alcance. Acredite nisso, que vocês vão alcançar. Toda conquista, toda vitória começa em acreditar que ela é possível. E a gente tem que buscar isso aí. Combinado? Obrigada. Agora é a Cláudia. Boa noite. Gostaria de saber, eu fiz um exame eletromiografia e foi comprovado que estava com síndrome do túnel do carpo. Eu queria saber se tem alguma ligação com a fibromialgia. A pergunta da Cláudia ela recentemente teve um diagnóstico de síndrome do carpo e se haveria uma correlação entre a síndrome do carpo e a fibromialgia. Não, são doenças distintas. Tá? A síndrome do túnel do carpo é uma doença onde há uma compressão do nervo na região do punho, e esse nervo, por estar comprimido, ele sofre, e ao sofrer ele causa inflamação, e aí vem os sintomas de dor, dormência, queimação, né? Mas é um quadro muito específico, muito bem definido, diagnosticado através da eletroneuromiografia de membros superiores, né? Cujo tratamento pode ser através de medicamento, através de uma injeção ou, em casos mais graves, cirurgia. Agora, a pessoa pode coexistir com os dois problemas. A pessoa que tem fibromialgia pode ter síndrome do túnel do carpo, e o contrário, a pessoa com síndrome do carpo pode ter fibromialgia, mas são doenças distintas. Ok? Obrigada. Breno, Dulce e Nirlene. A palavra é Dulce. Boa noite. Carlos. Eu queria saber o seguinte: eu tenho artrite idiopática juvenil desde os 9 anos de idade. Tratei a época de bezetacil, mas fiquei bem. Há 15 anos eu descobri a fibromialgia, depois de 3 anos de investigação. Hoje eu sou aquela paciente que ela falou, eu não tomo nada. Eu fiz o desmame, eu não tenho dor, eu tenho uma qualidade de vida muito boa. O que eu queria saber, o que pode desencadear novas crises? Eu já estou sem crise há 1 ano e meio. Dulce, obrigado pela pergunta. A Dulce trouxe aqui um compartilhamento conosco, que é uma continuação da pergunta que foi feita pela outra pessoa a respeito da possibilidade de se livrar dos remédios, viver sem dor, e quem sabe até curar a doença. Então, obrigado por estar compartilhando isso conosco, tá, Dulce? E a gente colocou aqui fatores que são agravantes, né? Então, apesar da fibromialgia não ter uma causa definida, ela tem fatores agravantes muito bem estabelecidos. E o que a gente tem que fazer é mitigar esses fatores. Se você é uma pessoa sedentária, você tem que atuar em cima disso. Você tem que combater o sedentarismo. Não há negociação. Exercício físico tem que ser feito ponto final. Mas eu não tenho mais. Tem que fazer ponto. É obrigação. A gente, quando acorda, não abre o olho, é a mesma coisa. A gente está vivo, tem que fazer atividade física. Então é assim que a gente evita que a doença volte. Você tem que estar muito bem do ponto de vista emocional. A gente colocou que transtornos emocionais podem agravar a doença. Então, ter uma tranquilidade, enxergar o mundo de outra forma, ser menos reativa, entender a si mesmo, entender os outros, se colocar no lugar do outro. Então são formas da gente enxergar um mundo diferente e mitigar aquele agravante que é o estado emocional. A maioria das nossas reações emocionais são completamente desnecessárias. Nós não precisamos dessas reações. São desnecessárias. E a gente tem que compreender isso, entender onde a gente realmente precisa intervir, onde está o nosso alcance. Às vezes a gente se preocupa com coisas que não é da nossa conta. Para quê? Para poder ter doença? Para aumentar a pressão? Para descontrolar uma diabetes? Para poder ter mais dor? É isso, sabedoria, entender as coisas. Então você mitigando, minimizando aqueles fatores agravantes, com certeza você vai perpetuar essa qualidade de vida que você está vivendo agora. E eu terei o prazer de falar que conheci uma pessoa que curou da doença. Okay?
Obrigada. Com a palavra, Breno. Boa noite. Aí tem 50%. Um pré-diagnóstico. O psiquiatra, ele pode oferecer esse pré-diagnóstico? Ele sozinho? Essa é a minha pergunta, simples. Beleza. Obrigado, Bruno. Breno, desculpa. Obrigado, Breno. A pergunta do Breno é se o profissional da área da psiquiatria estaria capacitado a dar o diagnóstico. Todo profissional da área da saúde, seja médico, seja nas diversas especialidades da medicina, seja o enfermeiro, seja o terapeuta ocupacional, seja o próprio psicólogo, eles estão aptos. Uma vez a pessoa tendo conhecimento, tendo buscado conhecimento sobre a doença, entendido a doença, estão aptos. As doenças não pertencem a ninguém. Elas não pertencem ao reumatologista, ao neurologista. Ela pertence a quem conhece sobre ela. Então, o psiquiatra, por lidar com essas questões emocionais do dia a dia, frequentemente vão se deparar com pessoas que sentem dor também. E ele é realmente, se houver conhecimento e compreensão sobre a doença, perfeitamente capaz de dar o diagnóstico. Não sei se eu te respondi a sua pergunta, é isso? É possível, sim. Obrigado. E no meu caso eu acho que é hereditário, porque minha mãe também tinha muita dor e eu tenho uma tia também que tem muita dor. E eu tive perdas muito novas, mãe, pai e tudo, e acho que isso foi agravando, sabe? Então eu acho que eu já tive todos os sintomas e mais alguns que a fibromialgia tem, entendeu? Só que há pouco tempo apareceu um sintoma diferente que eu nunca tinha sentido, porque eu já senti mais do que esse que apareceu aí. De cãibra na cabeça. Aqui assim, ó. Pegando essa área aqui, ó. E eu fiquei desesperada, porque eu pensei assim, será que eu estou tendo uma AVC? Alguma coisa assim? Mas foi uma cãibra forte que durou mais ou menos uns 15, 20 minutos. Depois passou. Depois, 2 meses de novo, voltou a cãibra. Entendeu? Eu queria saber se tem alguma relação com ansiedade e a fibromialgia, porque eu também tenho um problema com ansiedade. Eu escuto alguns sintomas da doença. Claro que a gente quer citar o máximo de sintomas possíveis, sobretudo os mais comuns, mais habituais do dia a dia, mas a amplitude de manifestações da doença é muito mais vasta do que eu coloquei aqui. Então, a cãibra na cabeça é possível ser uma manifestação da fibromialgia, sim, né? Existem outras tantas, queimação na ponta dos dedos, dormências, né? Então, é realmente eu projetei aqui algumas manifestações que eu considero as mais comuns, mas outras possibilidades também são possíveis. Com relação à ansiedade, ninguém quer saber se a ansiedade pode estar junto da fibromialgia, sim. Na verdade, distúrbios psíquicos de toda a ordem, transtornos de ansiedade, depressão, transtornos obsessivos compulsivos, né? Os mais diversos, síndrome do pânico, todas podem estar coexistindo com a fibromialgia, perfeitamente. Eu citei a depressão porque é mais frequente, a gente é questionado com mais frequência sobre elas. Alguns medicamentos usados no tratamento da fibromialgia também são antidepressivos. Então eu coloquei aqui mais para ilustrar a questão da depressão, mas toda a amplitude de doenças da área da psiquiatria, da psicologia, dos distúrbios emocionais, é possível conviver com a fibromialgia. Eu fiquei com medo porque esse para mim foi novato, né? Uma cãibra na cabeça, né? Você fez muito bem, aqui neurologista, né? Na suspeita de um sintoma que não seja habitual, procure a assistência médica, pode ser algum evento diferente da fibromialgia. Gente, uma coisa importante, a pessoa com fibromialgia está sujeita a ter qualquer outra coisa, como qualquer outro indivíduo. A pessoa com fibromialgia tem infarto, então dor no peito é fibromialgia, mas pode ser um infarto. E não fica cozinhando esse infarto não, vai procurar logo o sistema de saúde, liga para o SAMU lá, não, mas só tem SAMU daqui 20 minutos, pega o carro, pede alguém para te levar e vai embora. Porque o tempo que gasta entre o início do sintoma e o tratamento é de extrema importância. Quando eu estava com a Carla no rádio, o
radialista comentou um caso de uma pessoa que estava tendo infarto, ligou para o SAMU e o SAMU falou: não, você vai ter ambulância disponível daqui 20 minutos. O que faz uma hora dessa? O SAMU só está disponível daqui 20 minutos. Pede ajuda para alguém e vá para o serviço de urgência. Você está com uma manifestação que não é habitual sua, na cabeça: meu Deus, será que eu estou tendo um AVC? Procura um serviço de urgência e vai fazer uma avaliação, que pode ser um AVC. Mas eu suspeito tanto que eu sozinho, eu fiquei até paralisado. Não suspeito. Guardem isso. Pessoas com fibromialgia têm sinusite, pessoas com fibromialgia têm AVC, pessoas com fibromialgia infarto, têm apendicite, têm infecção urinária, como qualquer outra pessoa. Tá? Então não fica ali enrolando, não vou procurar não, porque isso é fibromialgia. Bobagem, procura não. Complementa aí. Como já bem dito pelo Carlos, a própria dor de cabeça já é um sintoma da fibromialgia. E nessa região, a dor cervical, você fala as cervicogênicas, né? Ainda mais aquelas pessoas que têm um quadro de ansiedade, geralmente acontece uma contração do músculo, né, pela tensão, e na região posterior nós temos dois nervos, que é o occipital maior e o occipital menor, que são responsáveis pelaquela cãibra. Então pode ser que quando você tem um gatilho de ansiedade, como falou, que são os fatores que predispõem a crise de fibromialgia, a pessoa fica bem na fibromialgia. Tem um gatilho, como um quadro de ansiedade, alguma coisa que aconteceu, ela pode ter um aumento da tensão muscular, essa tensão muscular comprime o nervo e gera essas dores. Mas assim, num episódio súbito, nunca tive essa dor, a primeira dor da vida, a pior dor de cabeça da vida, geralmente é procurar o atendimento médico mesmo e descartar outras possibilidades. Elane, a última inscrita. Boa noite, gente. Eu tenho humildade de falar que eu conhecia muito pouco ou quase nada sobre fibromialgia. Mas me chamou a atenção, doutor, quando o senhor falou da importância do diagnóstico. Né? Então eu queria colocar minha pergunta para a Rita, aproveitar a presença dela como secretária de saúde, que nós temos aqui uma dificuldade muito grande em relação a diagnósticos, não só de fibromialgia, mas de tantos outros, e pelo que eu entendi é necessário que se façam esses exames para se comprovar ou não a fibromialgia, né? Então, dentro desse contexto de saúde que nós temos hoje em Lafayette, o que a senhora vê como real possibilidade, o que a senhora vê hoje como real possibilidade, né? Uma coisa que seja imediata, uma posição que possa ser tomada, né, diante da Secretaria, perante nós todos, para que esse serviço seja mais ágil, para que esse diagnóstico seja feito de forma mais rápida. Respondendo a sua pergunta sobre o que a Secretaria de Saúde tem a fazer, né, para um diagnóstico inicial, rápido e precoce, nós temos que primeiro capacitar os profissionais, todos os profissionais da nossa rede, todas as nossas portas de entradas iniciais, para que saibam fazer o diagnóstico correto, né? E não fica subdiagnosticado. E com isso, matriciando, capacitando. A palavra é capacitar, a palavra é ensinar, a palavra é fazer com que o serviço de saúde, assim que reconheça, faça o tratamento, reconheça, faça o tratamento, e com os demais, o acompanhamento que o Dr. Carlos deixou bem claro, com a equipe multiprofissional. Hoje o município dispõe de uma equipe multiprofissional inserida na atenção básica, que é o NASF-AB, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Atenção Básica. Então, esse grupo de profissionais, que é o NASF, ele é composto por psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, educador físico, farmacêutico, fisioterapeuta. E esse grupo de profissionais, mais um enfermeiro e mais um médico da equipe. Então, essa equipe, ela tem que ser capacitada porque ela está nas nossas portas de entrada. 31 portas de entrada no município de Conselheiro Lafayette hoje. E nessa porta de entrada, esses profissionais, eles estão inseridos. A gente sabe que hoje são profissionais, cada 4 profissionais para o grupo
para o rezoneamento, para a cobertura de Lafayette, nós teremos que ampliar a quantidade para dar uma assistência de qualidade, né? E nós vamos trabalhar com esses profissionais, capacitá-los, para que tenha um acompanhamento, uma qualidade, o diagnóstico precoce. Nós vamos estruturar e matriciar essas equipes. Após, eu acho que a gente vai ter aí um resultado positivo. Tá? E só ressaltando que hoje alguns profissionais realmente estão em falta no mercado. E o município, né, abriu o processo seletivo para médico reumatologista, ficou aberto quanto tempo? O município dispõe hoje, doutor Carlos, né, doutor Emílio deve saber, de um profissional reumatologista, né? Esse profissional tem uma carga horária bem reduzida, de um processo seletivo há muitos anos no município. Então, assim, é menos de 20 horas, e é menos de 20 horas para atender toda uma população sem o diagnóstico, com o diagnóstico e com várias outras doenças reumatológicas já em acompanhamento e tratamento. Então, a gente tem uma demanda muito grande para um profissional. Então, a gente já abriu o processo seletivo, mas com demanda, com inscrição zero. Nós vamos abrir aí, a gente está fazendo uma lista de profissionais em falta no município a qualquer dia. A partir de amanhã a gente terá, a partir de semana que vem, o processo seletivo. Vou ver a possibilidade de estar colocando mais um profissional para estar inserido na rede. Vou fazer o estudo a partir de amanhã, para que a gente consiga captar mais um profissional para o município, né, mais um processo seletivo em aberto, para também dar oportunidade de acompanhamento para um profissional, né, habilitado com conhecimento na área, que é o reumatologista. O neurologista também a gente tem dificuldade, né, que complementa também. A gente tem aí os consórcios, que a gente tem a contratualização, uma demanda enorme para um profissional também na área. Dispomos de 2, às vezes, né, e só adulto, não infantil. A gente sabe também a dificuldade de alguns profissionais em determinadas áreas. Obrigada. E eu queria fazer uma pergunta para os dois. Por que quem, né, já tem o diagnóstico, tem o CID, e mesmo assim ainda tem, né, médicos, profissionais da área da saúde que não reconhecem a fibromialgia realmente como uma doença? Eu falo isso porque quando eu fiz minha postagem no Instagram, né, a primeira postagem que eu fiz, dentro das várias mensagens que eu recebi, 2 médicos mandaram mensagem falando: cara, olha, tá entrando nessa aí agora, mas fibromialgia não é doença. Fibromialgia está relacionada à depressão. Assim, então eu queria entender o porquê esse disparate ainda entre, né, os profissionais da saúde. Vai ao encontro de tudo que eu falei, principalmente no início da apresentação. Infelizmente, existe essa crença de algumas pessoas. O que a gente tem que fazer nesse caso, né, é talvez evitar um embate, porque infelizmente a gente não controla a mente alheia. Eu não consigo colocar na cabeça de uma pessoa que está convicta de um fato, né, acredita que não existe doença. Eu não vou mudar isso, né? São crenças, a formação dela, o que ela pensa, o que ela acredita, que cabe a mim respeitar. Se ela me perguntar o que eu penso, eu vou transferir para ela o meu conhecimento. O que eu posso falar para vocês é que isso é lamentável, acontece, existe em todo o espectro da medicina, desde a parte clínica, na parte da própria psiquiatria, na rede de perícias. Mas fazer o quê? A gente não tem como controlar a mente alheia. As pessoas acreditam no que elas quiserem, né? O que eu posso fazer é orientar quem quer conhecimento. Quem quer conhecimento, eu posso falar: é uma doença real, é uma doença que tem um Código Internacional da Doença M79.7, né? Está lá especificado, a Organização Mundial da Saúde. Existem associações, não só de pacientes, mas
mas de médicos estudiosos da doença no mundo inteiro, nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, no próprio Brasil. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, até componho uma comissão de ética e defesa profissional da sociedade. E a nossa sociedade tem uma comissão específica, composta por 15 membros, só para estudar fibromialgia. A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, da qual eu faço parte, tenho orgulho disso, sou titular lá, título de especialista, tem critérios diagnósticos para a fibromialgia, tem notas explicativas sobre a fibromialgia no site, tem cartilhas para paciente, tem toda a informação disponível para o público leigo, para o público da área da saúde. Informação, quem quiser, é só encontrar lá. Agora, eu não posso entrar na mente das pessoas e mudar as crenças delas. O que eu posso é trabalhar a minha mente, e quem quiser, igual vocês estão aqui, buscando conhecimento, compreensão, eu posso trazer informação para vocês. Inclusive citar fontes, se vocês quiserem pesquisar mais, está lá. O site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. É uma comissão própria para estudar a fibromialgia. Existe ou não existe, gente? Quer falar uma coisa? Boa, gênero muito legal. Outro dia nós estávamos comentando, né, Carlos? Foi o Carlos mesmo que comentou, até pelo fato de nossa faculdade, né, nossa educação básica da medicina ser pouco ensinado sobre fibromialgia. Quando nós formamos, eu acho que o tempo passado na reumatologia, o tempo passado na neurologia, né, que são especialidades ditas assim, difíceis, né, quando forma assim, eu acho que menos de 10% deseja ser reumatologista ou neurologista, né? Eu acho que o dia que tem prova de traumatologia ou neurologia, o professor acha que tem que mandar buscar em casa. E esse conhecimento, essa falta de interesse, então a própria mesmo formação nossa, ela peca um pouco pelo ensinamento, né, dessa doença. Então isso contribui um pouco para a defasagem dos médicos, dos outros profissionais também da área, né, que não a reconhecem como doença. Só complementando o que o Hugo falou, isso é muito interessante, e isso passa pela nossa compreensão por que disso. Eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, e lá somos 160 alunos que passavam pela reumatologia, era apenas 20, que era uma disciplina optativa. Os outros 140 alunos não tiveram acesso à reumatologia. E com certeza essa dificuldade na formação médica vai repercutir no que a pessoa acredita, né? E isso eu estou falando para vocês da UFMG, foi onde eu estudei. Imagina as demais faculdades. Eu conheço dezenas de faculdades que nem optativa de reumatologia. Então, isso passa pela formação, muito bem lembrado, tá aí, estou só complementando. E pelas crenças, então, né? Então, vamos trabalhar no que está ao nosso alcance, que é a busca de conhecimento apenas. É complicado realmente para entrar na mente das pessoas, fazer com que elas entendam, né? Não que a nossa verdade seja verdade absoluta, mas se tem um registro, eu vou deixar você falar, que ela está desesperada aqui no canal, pode falar. Então eu passei por isso. Só queria deixar claro. Eu também. Eu já perdi 2 empregos por causa da fibromialgia. Então realmente não é uma realidade isolada, né? Por isso que é importante essa troca de informação. É por isso que é muito bom ver essa casa cheia, todo mundo atrás de informação, 2 médicos super renomados aqui trazendo, né, os seus conhecimentos para a gente. Pode falar, Rilene. E por que ele passa interesse, quem tem fibromialgia? Às vezes pode estar mancando, não fazer nada, não passa interesse. Então, como nós já tínhamos falado, ela é
uma doença que ela depende muito do relato do paciente, né? Uma percepção subjetiva. Às vezes, o entendimento da doença pelas outras pessoas, os outros profissionais, que não tem como, né? Como disse o Dr. Carlos, da gente entrar na mente e incutir esse conhecimento, né? E também é uma doença que ela tem que ser acreditada, tem que ser palpada, né? Eu acho que 15 minutos numa avaliação de uma perícia, né? É muito pouco, né? Como eu tinha dito, a gente leva de... Geralmente as pessoas, para serem diagnosticadas, levam 2 a 4 anos, né? Elas passam por vários médicos, então ela não tem um padrão ouro, não é como uma pneumonia que você faz o raio-x e vê lá o pulmão com uma lesão de pneumonia. Não é como um tumor que você faz uma ressonância e vê o tumor lá. Não é como um AVC que você faz uma tomografia e dá um AVC. Essa doença precisa ser conhecida, entendeu? Só depois de conhecida e disseminada que nós vamos poder fechar o diagnóstico. Mas talvez por isso. Quando eu, por exemplo, vou ao médico, eu não posso falar que eu tenho fibromialgia. Às vezes eu sinto uma dor, eu não posso falar que eu tenho fibromialgia. Há pouco tempo eu estava torta de tanta problema na coluna, eu tenho uma ruptura de não sei o quê, tendinite, vários outros problemas. Eu não pude falar com o ortopedista que eu tinha a fibromialgia, senão eles simplesmente não encostam na gente. Eles nem olham na cara da gente. Aí depois que fez a tomografia, a ressonância, que viu que realmente eu tinha problema de coluna, aí sim que eu pude falar com ele. Eu também tenho a fibromialgia. Aí sim que ele falou comigo, que pode ser uma ajudando a outra, como o senhor disse, a depressão com a fibromialgia. Então a gente não pode nem comentar com os médicos que a gente tem uma doença, senão eles não procuram a outra que a gente pode vir a ter. Obrigado, né, pelo compartilhamento aí da informação. Eu vejo isso como um grande desafio para nós, sabe? E eu, particularmente, sou uma pessoa movida a desafios. Então, quanto mais difícil é a coisa, mais eu quero. Então, eu vejo isso aí como uma luta nossa, uma bandeira nossa. A Daiane está aqui, ela pode encabeçar isso, né? Fazer um trabalho, já está fazendo um trabalho bacana e aprimorar isso. E essa é a nossa luta, gente. Nós vamos ter que conscientizar as pessoas, conscientizar os médicos. Olha que obstáculo, quase intransponível. Mas é ali que eu quero estar. Eu quero, quanto mais difícil, é onde eu quero estar. É o desafio que me move. Espero que vocês sejam assim também. Vocês estão motivados a lutar? Sim. Então vamos juntos. Só acrescentando, gostaria de deixar claro também que já existem outros projetos de lei de âmbito federal em votação. Ontem mesmo teve em Brasília uma audiência pública sobre entender da fibromialgia. Vai começar a votação para incluir a fibromialgia, né, como uma deficiência mesmo, que é uma doença incapacitante. Então já começou os trabalhos. O nosso aqui, a gente vai começar pelo nosso município, mas eu sou igualzinho a doutora que disse também, eu gosto de desafio, eu quero levar para outros municípios também esse trabalho. Então acho que a gente já começou muito bem. Estamos aqui nessa casa hoje, graças a isso, a começar esse trabalho mesmo. Eu tenho certeza que a nossa realidade vai mudar. Já ao estar na hora, das 20h40, eu vou passar para o Dr. Castro fazer as considerações finais dele, depois gostaria que o Igor encerrasse. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os presentes. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês, compartilhando essas informações. Eu aprendi muito com vocês, por incrível que pareça. Obrigado por vocês terem trazido a angústia de vocês do dia a dia. E isso nos faz refletir muito e a gente, através da reflexão, a gente cresce. Né? Quero agradecer a todos os presentes. Quero agradecer minha mãe que está aqui, trouxe ela. Né? A minha mãe tem sintomas de fibromialgia. Eu não a trato por razões óbvias, eu
família sofrendo, tadinho, e a gente está envolvido nisso. Então, além de eu ser reumatologista, eu tenho uma familiar em casa que eu amo muito e que passa por esse problema. Quero agradecer minha esposa, que está ali, a Kátia, a minha funcionária, as funcionárias, aliás, a Vanessa, todas vocês, né, Débora, e a Daiane pelo trabalho maravilhoso, a Carla, que está se dispondo a fazer, encabeçou isso aí e abraçou essa causa. A Rita, por estar disposta a transformar a abordagem de fibromialgia na cidade de Conselheiro Lafayette. A ideia do NASF é extraordinária. A equipe multidisciplinar é o caminho, né? E é ali que nós vamos conseguir ajudar as pessoas. Obrigado, Igor, pelas ponderações, sempre muito elevadas, muito inteligentes. Obrigado. Né? E desejo a todos aí uma boa noite. Obrigado por tudo. Faço das palavras do Carlos também em relação aos agradecimentos, as minhas, tá? Agradeço a todos os vereadores pela oportunidade de mais uma vez poder estar falando aqui e também poder aprender um pouquinho. Agradeço também a minha mãe por estar aí, senão quando eu chegar em casa eu vou apanhar. Eu sei que há muitos fatores que contribuem para os percalços no diagnóstico da fibromialgia. Entre eles a dependência do relato do paciente, né? Por ser um relato subjetivo, não ter sintomas, a falta de conhecimento, né? Que às vezes pode impactar um pouco no diagnóstico e na demora, mas é preciso difundir conhecimento. E para isso que nós estamos aqui, né? Esse projeto, né? De conhecer as doenças e tudo, ele faz muita diferença na vida das pessoas. Eu acho que cada um de nós aqui vamos levar um pouquinho da fibromialgia, né? E naquele terceiro slide, né, Carlos, que ele falou assim, ó, quero que vocês levem uma coisa, né? Que é a dor, a hipersensibilidade à dor, que é uma pessoa sensível. Então nós vamos levar isso aí todo mundo. E apesar de todas as dificuldades, nós vamos levar um pouquinho, vamos disseminar esse conhecimento. E aos poucos nós vamos tornando a fibromialgia mais conhecida e mais frequente. Então eu agradeço a todos de coração pela presença e pela oportunidade. Agradeço aos vereadores que estão aqui, a Daiane, Milene, que foram as pessoas que me trouxeram essa realidade. Agradeço a Rita, tenho certeza que também não é fácil, enquanto secretária de saúde, a gente vê a situação da saúde do país inteiro, disponibilizar, vir aqui, sentar, responder e enfrentar. Está disposta realmente a incluir isso aí no nosso município. Doutor Igor, sempre, né, parceiro nosso, todas as vezes que a gente solicitou, ele sempre presente. Quando a gente ligou para ele falar da fibromialgia, ele falou, cara, é o doutor Carlos. Pode chamar o doutor Carlos, que se tem alguém para falar de fibromialgia, ele falou, eu vou de coadjuvante, mas o ator principal com certeza é o doutor Carlos. Te agradeço imensamente a disponibilidade de estar aqui, né, com a gente essa noite, compartilhando seus conhecimentos. Agradecer a Édia, né, e a Cris, né, os funcionários todos aqui do Eduardo, se disponibilizaram a ficar com a gente aqui nessa quarta-feira à noite. Tiago e a Hanna, que são nossa equipe do gabinete, que são realmente quem faz, né, nos bastidores as coisas acontecerem. E principalmente a todos vocês que vieram buscar mais conhecimento, que vieram abraçar essa causa, levar mais informações para casa, né, no círculo de amigos, familiares, e que essa reunião aqui hoje, essa audiência, seja realmente um pontapé inicial para que a fibromialgia seja reconhecida no nosso município, que as informações, né, sejam difundidas da forma correta e que seja realmente reconhecida como uma causa digna de luta, porque, né, a gente vê tantos relatos semelhantes e tantos relatos mesmo, muitas vezes nem só da dor física, né, da dor psicológica que vocês passam pelo não reconhecimento da doença. E a partir do momento que tiver esse reconhecimento dentro de casa e pelos profissionais, eu tenho certeza que tudo vai ser bem diferente. E as meninas aí do Mulheres de Fibra, cadê as meninas? Quem é do grupo aí? Elas queriam te entregar um presente, Daiane.
Todas nós. Obrigada, gente. Acho que as meninas do grupo virem aqui pra frente, tirar uma foto. Né? Quem quiser tirar uma foto do Dr. Carlos, ele ainda tem uns 5 minutinhos aqui. E bom retorno para casa.